Bom, primeiro eu quero falar sobre a oportunidade, né, da gente estar aqui num evento como esse, falando sobre câncer, com médicos, com terapeutas integrativos e com pessoas como eu, né? Nós vimos bastante pessoas aqui no corredor, pacientes de câncer, e só por estar aqui já é uma grande oportunidade, já é um resultado, já é um sucesso. Então, a oportunidade de estarmos juntos falando de câncer, que a gente fala que nós precisamos falar de câncer. Durante muitos anos, ou até hoje, pessoas, quando pegam um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que faz é não comenta, ou então fica com medo, fica dentro de casa, ou o familiar mesmo, né, fala, não fala que a pessoa está com câncer ou cochicha. E eu falo que precisamos falar de câncer assim, abertamente, conversar sobre câncer. A pessoa descobriu um câncer, falar, porque assim a terapia chega e novas oportunidades chegam. Vou falar um pouquinho da minha história, vou contar um pouquinho da minha história com o método Kovacic. Vamos lá. Meu nome é Elis Faixa. Em 2012, levando uma vida completamente normal, trabalhava em banco, correria, eu falo, paga boleto, corre, paga boleto, né, cuida de filho. E aí, no exame de rotina, eu descubro um carcinoma ductal invasivo. E fui conversar com o médico. Eu acredito que uma das fases das pessoas que pegam o diagnóstico de câncer é a negativa. E eu entrei nessa fase e eu falava, não é possível, eu estou levando uma vida normal. E, de repente, um caso tão grave que o médico falava, a indicação era mastectomia radical das mamas, esvaziamento de axilas, químio e rádio junto. Então, você pensa assim, eu estou saudável, está tudo bem, e, de repente, um diagnóstico tão grave. Na hora, como eu falei que eu entrei na negativa, eu falei, esse médico está maluco, né? Não é possível que isso está acontecendo e que seja tão grave. Fui conversar com o médico, então eu perguntei, vou fazer tudo isso, e qual a chance de cura? O que vai acontecer? E o médico disse, olha, são 5 anos de sobrevida. Então, você pensa assim, né? Eu costumo falar que a sensação é que a gente está ali, levando vida normal, cuidando da família, fazendo planos, e, de repente, parece que vem uma mão no nosso peito e fala, para. Agora você vai ter que olhar só para você. E aí, o médico me dando pouco tempo de vida, eu falei, bom, eu vou fazer tudo isso e eu não vou viver. Então, eu pensava assim, pessoas falam assim, você foi muito corajosa. Eu falo, não, na verdade, eu foi medo do tratamento que o médico estava me dizendo. Por quê? A minha vida estava normal. Eu não tinha sintomas, eu não sentia nada. Eu só sabia que eu estava com câncer porque eu fiz os exames. Então, você pensa assim, eu vou passar por tudo isso e eu vou morrer. Então, eu pensava assim, eu preciso descobrir por onde que o câncer entra, porque eu não entendia nada de terapia, não entendia nada de câncer, não vivia nesse mundo. Então, eu falava assim, eu preciso descobrir como que esse câncer entrou. Porque, se eu não fechar a porta, não adianta eu ficar fazendo cirurgia e cortar e fazer um monte de coisa, e, além de tudo, ainda não vou viver. E aí eu fiz o que todas as pessoas normais hoje em dia fazem. Eu fui para o Google. Eu coloquei no Google, né? Como que o câncer entra, né, na nossa vida. E o Google lá dizia, entra através da alimentação, entra através do emocional e entra através do solo. O solo, eu pensei, meu Deus, do solo, nunca tinha ouvido falar de solo. Aí, lembrei que minha mãe, por coincidência ou não, que hoje em dia a gente entende que não é coincidência, também estava passando por um tratamento de câncer e ela tinha feito uma terapia, né? E minha mãe estava usando uns metaizinhos na cama, que eu falei, meu Deus, o que será que ela está usando? Na princípio, eu não contei para minha mãe que eu estava passando, que eu tinha pego o diagnóstico, porque ela também estava passando por isso, então eu não falei para ela. E ela me falou, Elis, eu estou fazendo uma terapia e tem lá um DVD, assiste lá. E eu fui assistir o DVD, se chama Da Origem ao Fim do Câncer, né? O Daniel ainda tinha cabelo quando ele fez o DVD, não é isso? Nesse DVD tem a Clarice, tem pessoas que estão aqui, que contavam a história. E aí foi onde mudou o meu olhar. Ali, quando eu peguei o telefone, né, o contato, liguei para o Sérgio, comecei a terapia, e eu falo que ali mudou, porque quando eu assisti o DVD, eu vi as pessoas falando de vida. Pessoas que haviam passado pelo tratamento, pessoas que estavam há anos ali, e elas estavam falando de vida assim, naturalmente. Ninguém falava do câncer, contava a história como câncer, mas
Era uma outra visão. E ali eu falei assim, gente, é isso que eu estava imaginando. Eu preciso fechar a porta. E essas pessoas descobriram como fechar a porta. Fui na terapia, chegando lá, pessoas conversando normalmente, o Sérgio com uma confiança me falando sobre a terapia, e ali minha vida começou a tomar um outro rumo. Marquei meu outro médico, né, porque eu não podia mais voltar naquele médico, porque já estava demorando. Marquei o terceiro médico. Ele pediu para que eu fizesse novamente os exames, para ver se não tinha espalhado. Não havia espalhado, mas a indicação era a mesma, mastectomia radical das mamas. E ali foi onde eu parei e eu pensei, existe aqui um caminho onde as pessoas falam de vida. E o médico não me deu nenhuma chance de vida. Então, o que eu fiz? Eu desliguei o meu telefone. Isso fazem 12 anos. Eu não fui na cirurgia. Eu fiz somente o método Kovačić. Eu tive um bebê. Meu bebê tem hoje 9 anos. E o que eu falo para vocês é que tem gente que fala, né? Ai, que coragem, né? Não. Eu fui muito medrosa. Eu tive medo de passar por tudo aquilo. Então, tem um ditado que diz, né, você nunca saberá a sua força até que a única alternativa que você tenha seja ser forte. Então, naquele momento, eu tomei uma decisão, porque eu tinha uma filha pequena de 11 anos, eu tinha uma vida para viver, e eu optei por ficar com a promessa das pessoas que me falavam de vida, que foi com o método Kovačić. Eu acredito que o senhor Estevam veio aqui por uma missão, e em 2012 foi-me dada essa missão. Eu acredito que eu vivi tudo aquilo para que hoje eu pudesse aqui estar falando com pessoas sobre câncer e estar podendo trazer essa palavra, né, de vida para as pessoas. Então, se uma pessoa que ouviu a minha história acreditar que pode falar de câncer, que tem vida após o câncer e que compreenda que todo esse universo não é... Você tem que encarar, né? Existe aí uma doença, existe um problema, mas que dá para passar por ele. Então, eu falo que, a partir de 2012, a minha missão começou a valer. E eu estou aqui para trazer essa mensagem para vocês. Gente, é isso. Muito obrigada. Que vocês aproveitem muito. Que quem ainda não conhece o método Kovačić, é uma grande oportunidade. Obrigada, gente.